São da igreja com a paz do Senhor. Amém. Estamos aqui para estudar mais uma lição, desta vez, o capítulo 2 do segundo livro de Samuel. Hoje nós vamos estudar Davi é aclamado rei e enfrenta rivalidade. Nós vamos estudar essa lição que, para nós, ela vai ficar dentro de um enredo, né, que vai se desenvolvendo, de modo que nós precisamos ter uma visão sistêmica para poder perceber o andamento do livro, como o narrador vai narrando os fatos, e ele tem características muito importantes. Essas características, elas são tão importantes e tão, assim, extraordinárias, né, que o J.P. Faulkner, ele escreveu 4 livros falando sobre a arte narrativa e a prosa ou a poesia no primeiro e segundo livro de Samuel. 4 volumes, 2.404 páginas. Fez um trabalho exaustivo no livro de Samuel. Então, é um livro que tem características literárias muito importantes, vamos ressaltar algumas delas, e o narrador sabe como começou e para onde ele está indo. É importante que nós percebamos as ênfases que ele dá, né, porque tem características da narrativa bíblica que são diferentes de certas narrativas que a gente encontra, por exemplo, nos romances clássicos, né? E quem lê os clássicos da língua portuguesa já viu que tem ali toda uma arte para poder construir uma narrativa, contar uma história e depois você ter uma noção da história. Então existem aqueles momentos em que a história se amplia, exatamente como acontece, né, nos livros da Escritura. Então, quando a gente pega Gênesis, por exemplo, você vê que em alguns momentos a história é dada de modo sintético, depois é dada de modo ampliado, conforme nós vimos na aula passada. Vimos a retomada, né, de algum elemento que precisa ser mais enfatizado de um capítulo e é desenvolvido praticamente em todo um capítulo depois, né? Vimos a relação de prolepse e analepse, a prolepse anunciando algum evento e depois a analepse retomando aquilo e dando uma ampliação. Tudo isso são recursos estilísticos, literários que são utilizados. Da mesma forma, o nosso narrador aqui é perito nisso. E o livro tem uma estrutura bem diagramada, né? Ele tem uma estrutura bem diagramada, e ao longo do nosso estudo nós vamos ver algumas dessas peculiaridades que nós percebemos na narrativa do texto. E então, hoje nós vamos falar sobre Davi aclamado rei, e logo em seguida o enfrentamento da rivalidade que é causada por Abner, que é o mentor aqui, né, de uma, por assim dizer, uma sedição. Ele insiste em preservar, por interesses que depois nós vamos descobrir quais são os interesses. Fica aí, quais os interesses que levaram Abner a tentar dar continuidade à dinastia de Saul, a despeito de saber claramente que Davi já estava indicado para ser o sucessor de Saul e estabelecer o princípio de uma nova dinastia. Então, o que motivou Abner a fazer isso? Então, nós vamos deixar essa pergunta que vai ser respondida ao longo dos nossos estudos. Tá? Qual é a proposta dele? E nós percebemos que ele é uma pessoa muito influente pelo fato de, quando nós pegamos o capítulo de número 2, que Davi faz no capítulo 1 todo aquele lamento, faz o lamento do arco, mostrando o seu profundo pesar pela morte de Saul, do rei Saul, e também pela morte de Jonatas e os outros irmãos, e vemos que o filho que resta, Isbosete, é alguém praticamente inexpressivo. Ele consegue ficar fora dessa destruição. Abner também é um dos que ficam fora. E aí, então, o Abner vai traçar estratégias para lá na frente colocar
o Isbosete como sucessor na dinastia de Saul. Mas quais são as suas motivações? O que ele está pretendendo com isso? Então, isso é muito importante porque já está declarado e Judá já vai aqui reconhecer Davi como sendo o ungido, escolhido por Deus para poder governar sobre a nação de Israel. Entretanto, ele não vai fazer o estabelecimento do seu governo à base da força. Ele não vai, como ele não atalhou enquanto o rei estava morto, nem após a morte, ele vai entrar assim, com violência para poder adquirir aquilo que por direito é dele. Então Davi vai ser muito diplomático e os conflitos só existirão por conta de provocações, não dele, mas de outra parte. Qual parte? Então, todas essas são questões que nós vamos precisar ficar atentos para poder entendermos a narrativa e onde é que ela vai chegar e, por fim, tirarmos lições para os nossos dias. Um dos bons comentários que faz aplicação, que estuda o texto a partir do seu significado original e constrói pontes para poder nós chegarmos à significação contemporânea, é esse comentário aqui. Do Bill Arnold. Esse comentário é bom, sobre essa perspectiva de significado do texto original, construção de pontes e significado contemporâneo. O Bill Arnold, ele tem aqui The NIV Application Commentary, que é o comentário de aplicação da nova versão internacional, New International Version, 1 e 2 Samuel, Bill Arnold. Então, do texto bíblico à vida contemporânea. É muito bom, se você quiser estudar e ver essa perspectiva de como esse texto antigo pode aplicar no contexto contemporâneo. Qual é o significado desse texto, onde ele foi escrito, para os seus primeiros leitores, ouvintes, e qual a significação contemporânea dele. Então, essa série, inclusive, de comentários, faz sempre esta ponte. Estuda o texto no contexto ali original, qual a diferença entre texto, contexto e cotexto? Quem sabe? O que é o contexto? Quando se fala em contexto, geralmente se fala das circunstâncias circundantes que levam o texto à existência. E aí, você, para ter algo mais específico em relação ao modo como o texto foi escrito, se chama de contexto literário. O contexto são todas as situações que estão em volta do narrador e das personagens para que haja a tessitura textual. Agora, o cotexto é quando você tem o texto dentro da sua estrutura escrita. E aí você vai relacionar o que vem antes e o que vem depois. Então aí o cotexto é chamado de contexto literário. Então isso é importante. Esse livro, então, ele vai fazer toda essa abordagem, Ele vai fazer todo esse trabalho de apresentação do significado original e também você vai ter a construção da ponte para poder chegar à vida contemporânea. O que esse texto significa para mim hoje? É a pergunta que ele sempre responde ao término da sua abordagem. Temos, então, vários... eu uso praticamente esses comentários aqui, é bom falar sobre eles, porque muita gente às vezes fica lá assistindo, mas para que são aqueles livros que estão em cima da mesa lá do pastor? Para que eles servem? Eles servem de base para que você possa ter um estudo mais aprofundado, porque são especialistas nos livros específicos, e que estudaram a fundo os livros, e aí eles têm uma contribuição a dar. É óbvio que eles não respondem todas as questões, mas pelo menos eles não passam por cima de questões que são importantes dentro de uma abordagem, dentro de uma análise. Então, o segundo livro de Samuel, do David Toshio Tsumura, que é um japonês, e ele escreveu o primeiro, nós usamos o livro da Sarah Nycott, New International Commentary on the Old Testament, que é o novo comentário internacional sobre o Antigo Testamento. Então, essa série é uma série muito respeitada, muito boa, conservadora e erudita, porque ela entra em contato com tudo que tem de melhor escrito sobre o livro
específico que ela analisa. Então, o David Toshio Tsumura é realmente um especialista em línguas semíticas e ele tem uma contribuição muito grande dentro da academia evangélica e tem contribuições em Gênesis, por exemplo, extraordinárias. Né? Ele tem um livro muito bom que ele escreveu falando a respeito da destruição e caos e destruição, né? Então ele faz uma reanálise da chamada Chaos Kampf, que é a guerra do caos, né? Uma teoria surgida com Hermann Gunkel, né? Que está muito em voga aí hoje no YouTube. Tem muita gente que está ressuscitando, tirando lá das catatumbas, lá das covas, né? Da erudição lá, e tirando essas coisas e colocando aí no YouTube, como se fosse uma novidade que eles descobriram hoje. Cuidado que tem muita gente aí perdida nesse oceano aí. Como o Alexander Pope disse, um pouco de sabedoria, um pouco de erudição é coisa perigosa. Sorva fundo ou não proves da fonte da sabedoria, porque ali pequenos goles intoxicam o cérebro, mas o beber largamente nos devolve a sobriedade. Então o pessoal pega uma gotinha daqui, uma gotinha de Gunkel, com uma gotinha de Bultmann e joga muita gente no inferno. Né? Gunkel e Bultmann. Bultmann, você já ouviu falar dele? Um diácono que se propôs a fazer a desmitologização do Evangelho. Então, ele que estabeleceu critérios para poder saber o que no Evangelho é real e o que é mito, e no final de tudo, como ele é um teólogo da chamada linha liberal, ele acabou destruindo praticamente o sobrenatural, obviamente, dos evangelhos, e tudo virou mito e aí não sobrou nada. Mas você vai nas bibliotecas, você vê lá uma prateleira com uma teologia do Novo Testamento dessa grossura, com a capa muito bonita, e é um minhocário que realmente joga muita gente no inferno. Então, quando nós estávamos fazendo o mestrado, o doutor Augusto estava dizendo sobre o curso que ele fez lá na Holanda. Quando ele começou a estudar esses autores do Novo Testamento, ele disse que ele ficou tão tonto que teve um dia que ele estava ajoelhado. Aí ele falou: para que eu estou ajoelhado? E eu não sabia nem para que estava ajoelhado, para orar. Praticamente tudo estava perdendo sentido. Ele estava dando uma câimbra mental. E até que o Senhor teve misericórdia dele e ele conseguiu passar ileso ali no contato com esses autores. Mas muitos, aqui nos Estados Unidos, na Alemanha e no Brasil, estão entrando em contato com esse tipo de literatura e estão arrotando aí, jogando toda essa lavagem com capas bonitas até no YouTube, como se fosse uma coisa extraordinária. E não passam de um minhocário, uma lavagem que eles estão jogando fora aí. E exatamente por isso que Deus tem trabalhado até no meio desse pessoal liberal para fazer coisas extraordinárias, como, por exemplo, a salvação da Etta Lindemann, que eu já contei para vocês. Ela foi criada nessa escola, bultmanniana, aí, até o seu pós-doutorado. Então, ela escreveu livros na linha de análise da desmitologização do Evangelho e tudo mais. E quando ela chegou no pós-doutorado e começou a ver que aquilo tudo ali era nada mais, nada menos do que um ateísmo com capa de evangelho, aí então ela entrou em crise, em parafuso, e começou a ficar assim se questionando. Se isso tudo é um mito, se isso tudo não é verdade, então para que eu estou fazendo um pós-doutorado, estou escrevendo artigos, para que serviu minha tese, para que serviu minha dissertação, para que serviu meu título? E ela entrou em pânico e começou a ficar com fobias, e ficar dentro de casa, não queria mais sair, estava numa crise enorme, porque ela descobriu que se aquilo tudo não era realidade, então ser ateu e ser esse tipo de evangelho que ela achava que era, da escola do professor dela, o Rudolf Bultmann, era a mesma coisa. Ela estava simplesmente professando o ateísmo usando outros termos. E nessa crise, então, foi que ela saiu um certo dia, por obra e graça do Espírito Santo, foi andar pelas ruas da Alemanha, até que encontrou uma igreja aberta. E geralmente igrejas
No domingo, de noite, praticamente as igrejas estão todas fechadas, né? O liberalismo praticamente destruiu a igreja na Alemanha. E ela encontrou uma igreja e estava aberta, ela entrou, sentou lá no último banco, ficou lá olhando e assistindo. A impressão que ela teve ao assistir aquele culto foi que se aquilo tudo que o pessoal estava com meus irmãos começaram a testemunhar da sua experiência com Deus, de tal modo que o Espírito Santo impactou aquela vida e ela ficou atenta, assistindo, ouvindo. Não, isso aí é verdade, isso não pode ser um mito. Olha como é que eles falam, olha como é que eles testemunham. Se eles estão vivendo uma ilusão, então isso é uma ilusão coletiva. E ali o Espírito Santo usou um pastor que tinha muito, mas muito menos instrução do que ela, né, que ela era pós-doutora, perita no Novo Testamento, no grego, lia e entendia a fundo, né? E quando chegou no término do culto, para surpresa de todos, a pós-doutora aceitou Jesus como Salvador, né? Aí o Augusto falou, tinha que ser numa igreja pentecostal, porque para converter uma multimaniana tem que ser muito poder. E aí ela foi à frente, aceitando Jesus com o pós-doutorado. Ainda não tinha tido uma experiência de salvação. Aí que ela começou a ver a realidade do Evangelho. Gente, essa irmã produziu cada obra extraordinária, muitas obras extraordinárias, começou a fazer a crítica da crítica. Aí começou a desmontar todos os argumentos do seu professor, Rudolf Bultmann. E o Senhor ainda fez, por obra e graça, ainda a batizou no Espírito Santo, né, que aí ela ficou mais fervorosa e foi ser missionária na Indonésia. E de lá ela escrevia para os pastores, escreveu obras, que tem todas elas lá em casa, tanto em alemão como em inglês, e agora acho que já saíram em português. E foi uma bênção, foi uma grande missionária na Indonésia, que saiu desse ambiente para poder entender por lá o que está de errado, para depois então rebater aquilo tudo. Foi uma estratégia do Espírito Santo. Deixou ela ir, deixou a ovelha ir até o pós-doutorado. Aí falou, agora, meu filho, eu vou te converter, vou te salvar, para você ver que tudo isso aí não vale nada. É uma porcaria e você vai mostrar para os outros que é uma porcaria. E assim ela fez. Hoje ela tem obras magníficas, escritas por gente que realmente viveu dentro daquele ambiente e hoje pode saber e mostrar por A mais B, né, que o liberalismo leva ao ateísmo cristão. Ateísmo cristão, parece um contrassenso, né? Mas é o que está acontecendo. E, infelizmente, essas coisas chegam no Brasil, né? Passa aqui nos Estados Unidos, destrói a igreja aqui, e agora começa a destruir a igreja no Brasil, e muita gente caindo ainda nessa água de coisas que já foram destruídas lá atrás, mas eles não têm nem conhecimento, aí pega essa lavagem, come, e agora estão transmitindo essa lavagem pelo YouTube. Então, muito cuidado com esses vídeos aí desse pessoal, que realmente eles estão fora mesmo de sintonia com a vontade de Deus. Então, isso tudo surgiu porque o David Toshio Tsumura escreveu uma obra maravilhosa falando a respeito de algumas dessas argumentações aí, do Gunkel, e aí Talingman escreveu acerca do Rudolf Bultmann, e isso tudo é importante para a gente se precaver. Sim, pastor. O senhor falou sobre resistir ao diácono. É por isso que surgiu lá, a gente sempre usava lá, quando o Augusto Nicodemos, né? Mas aí nós usamos um slogan lá na academia, resistir ao diácono e ele fugirá de vós. Né? Porque o Bultmann era diácono da igreja, e então, já viu, né? Por aí. Aí surgiu esse lema, resistir ao diácono e ele fugirá de vós. Diácono e diabo era a mesma coisa. Podia até criar o termo diábono, né? É a mesma coisa. Mas é por aí, né? É por aí. Então a lição de hoje é muito importante, só descontraindo para ver se a gente fica acordado, porque depois de uma maratona dessa que a gente vem enfrentando aí no mês de abril, né, a gente tem que agora contar uma história aqui para vocês ficarem bem atentos, bem acordados. E a história que vamos contar hoje é uma história que vai envolver exatamente elementos que são muito importantes do ponto de vista literário. E eles têm todos os artifícios utilizados têm uma proposta, têm uma finalidade. E é o que nós vamos ver no texto de hoje, do segundo livro de Samuel. Vimos na aula passada
o lamento do arco, e como o lamento do arco nos deu uma perspectiva muito interessante de como Davi processou a dor e ensinou a nação de Israel a processar a dor. E isso é importante porque também o lamento do arco nos deu uma perspectiva que vai estar em total harmonia com a abordagem do capítulo 28 e o 31. Quem entendeu errado o capítulo 28 vai para o capítulo 31 totalmente perdido. Quando chega no capítulo 1, fica, Deus vai inspirar ainda Davi a escrever um cântico para poder guardar a memória de Saul? Se fosse só de Jonatas, mas de Jonatas e de Saul? Percebe? Aqueles que entenderam errado o capítulo 28, chegam ali e ficam totalmente perdidos. Não vai entender absolutamente nada. E aí ficam, pode botar aquele viajando na maionese, né? Não entenderam nada lá atrás e aí vão continuar não entendendo absolutamente nada. E quando nós compreendemos a verdade dos fatos, como o texto de fato apresenta ali, vimos o cumprimento daquele oráculo que Samuel, pós-mortem, entregou para Saul, foi o ultimato, vimos o cumprimento dele, e agora nós vamos ver nesta sequência como Davi se comporta no momento em que ele pode assumir o lugar que Deus deu a ele. Como é que ele faz? Então, é muito importante nós vermos a diplomacia, o modo como Davi trabalhou. Davi aqui estava bem no azeite, vamos dizer assim, bem cheio do Espírito de Deus para poder passar por esse momento. Também depois de tanta prova, ficou experimentado, né? E vocês vão ver o contraste entre o que Deus era com Davi e o que Deus foi com Saul. Como Saul rejeitou a palavra de Deus, depois também Deus o rejeitou e, em hipótese alguma, trazia aquilo que ele queria, porque ele simplesmente tinha pré-estabelecido as suas vontades, colocado já os seus propósitos acima da vontade de Deus, e aí até que Deus o abandonou a si mesmo. Davi já vai começar de um modo diferente. Davi começa procurando saber a vontade de Deus, procurando saber o que ele faz em cada passo. Isso é muito importante. E isso vai estar também em sintonia com o prêmio que ele teve de ter um sumo sacerdote que estava preparado para poder ele ter ali o acesso a Urim e Tumim, a fim de saber a vontade de Deus. Então, Davi está numa linha muito boa. E nós vamos ver que no capítulo 2, há vamos ver aqui o foco e desenvolvimento, para a gente poder estabelecer essa sequência. Aqui no foco e desenvolvimento, você vai ver, Deus estabelece Davi como único governante ao provocar a ruína da dinastia de Saul. Então isso aí já estava profetizado, e isso aí vai do capítulo 1 até o capítulo 4, versículo 12. Então, há toda uma extensão, até que de fato Davi seja proclamado rei sobre todo Israel. Nesse ínterim, vocês vão observar que quando Davi entra em cena e está em Judá e vai para Judá, o que acontece? É um lugar que fica ainda por um bom tempo, onde ele fica governando, mas a outra parte estava sob o domínio dos filisteus. Então, presume-se que Abner, quando ele começa a fazer todo um trabalho de expulsão dos filisteus das cidades, até que toda a parte norte do país, né, esteja preparada para poder ele estabelecer Isbosete como rei, isso aí tem uma duração, que pode ter durado aí os seus 5 anos. Tanto é que nós vamos ver isso no versículos 10 e 11, né, que vai mostrar direitinho aí para a gente poder entender isso. Então nós temos uma parte norte que está sob o domínio dos filisteus, e ela está sendo desapropriada lentamente para poder os filisteus saírem das cidades, até que o Abner consiga fazer o estabelecimento, consiga estabelecer, empossar Isbosete como um rei que, obviamente, está na contramão da vontade de Deus. Por outro lado, Davi está tranquilo ali no Reino do Sul, só quando é provocado, que ele tem que reagir, mas no demais ele está ali fazendo o seu reinado e
ele inclusive manda um recado muito bonito ali para os homens de Jabes de Gileade, e então é importante que a gente vai vendo essa sequência. Nós vimos as reações de Davi diante da morte de Saul, que revela a sua indisposição de buscar o trono inapropriadamente, tá? Ele não tem nenhuma pretensão, e nisso a gente vê a execução do suposto assassino de Saul, né, que prova o respeito de Davi pela pessoa ungida por Deus. Tá? Isso é muito importante. Saul era o ungido de Deus e sempre foi considerado e respeitado assim por Davi até o final e até depois da sua morte. Daí o cântico, o lamento do arco. A dor e o lamento de Davi revelam um profundo apreço que ele tinha por Saul e especialmente por Jonatas. Então vocês vão ver que nós vimos, né, no lamento do arco, que ele mostra esse profundo apreço, respeito, carinho e amor por esses dois que ele coloca como sendo os valentes, os heróis que caíram na peleja. Não tinha nada que celebrar. Quem estava celebrando eram lá nos portões de Gate, lá no meio dos filisteus. Entre o povo de Deus, para eles, tinha sido uma grande perda. A despeito de todas as coisas que ele sofreu com Saul, ele não guarda absolutamente nada. Como se ele tivesse, conforme foi dito no nosso grupo, a irmã Adriana botou lá, como se tivesse escrito todas as falhas deles na areia e agora o vento já soprou e levou tudo. Mas as boas obras e o caráter e aquilo que de positivo Saul fez pela nação, ele escreveu em mármore para ficar para a memória eterna. Então foi muito boa essa colocação que ela fez, e exatamente isso que mostra essa grandeza de espírito que Davi teve. Aí logo em seguida vem esse capítulo que vamos estudar, que é a abordagem cautelosa de Davi ao governo, revela a sua indisposição de buscar o reino prematuramente. Ele não está com pressa. Você sabe que ele já espera um tempão, até Saul morrer. Depois é a hora de, não, agora eu sou rei mesmo e acabou, e não. Ele não está com essa pressa, ele deixa Deus, ele consegue se entregar à soberania de Deus para as coisas acontecerem de acordo com a vontade diretiva de Deus. Davi quer continuar no eixo da vontade diretiva, pois viu como alguém que se afastou desse eixo, qual foi o final? Qual foi o final? Tá? E aí então, temos um desdobramento aqui desse capítulo. Em resposta à direção de Deus, Davi volta a habitar em território israelita e é coroado rei de Judá, só na parte sul. Versículos 1 a 7. Depois, a dinastia de Saul é preservada precariamente em Isbosete pelo esforço de Abner, general de Saul. Depois, nós vamos ver aqui, segue-se uma guerra civil, com Davi assegurando o controle sobre os descendentes de Saul. Nessa incursão e nesse trabalho que Abner faz de expulsar os filisteus da parte norte, percebemos que ele fica com um exército bem debilitado. E os poucos que sobram dos seus guerreiros lá não conseguem abater, né, majoritariamente os guerreiros de Davi. Porque os guerreiros de Davi são esses que vêm com ele ao longo desses anos todos, treinados para a guerra e quase que imbatíveis. Né? Apesar de Abner ter um exército que alguns bons homens, mas vamos ver aqui que eles não conseguem fazer frente ao exército de Davi. Ok. E aí, nós vamos ver que essa guerra civil com Davi, segue-se uma guerra civil com Davi assegurando o controle sobre os descendentes de Saul. Tá? Então aí é o ponto onde nós vamos parar. E depois a gente tem toda uma sequência que a gente vai vendo ao longo do nosso estudo. Bem, então vamos à nossa primeira pergunta. A lição de hoje, lição de 18, de 30 de abril de 2023. Davi é aclamado rei e enfrenta rivalidade. Segundo livro de Samuel, capítulo 2, de 1 a 32. Temos aqui o texto áureo, os versículos 10 e 11 do capítulo 2, que diz: da idade de 40 anos era Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel.
e reinou 2 anos, mas os da casa de Judá seguiam a Davi. E foi o número dos dias que Davi reinou em Hebrom, sobre a casa de Judá, 7 anos e 6 meses. Mais à frente nós vamos ver um dos grandes peritos aí nessa área de Antigo Testamento, que deixou uma grande contribuição, nos dar uma pista que eu praticamente já dei aqui para vocês a respeito do que acontece com essa disparidade. Porque como é que você vai comparar e fazer uma linha do tempo para acomodar paralelamente esses 2 anos de governo de Esbozete com esses 7 anos e 6 meses de Davi? Então, isso aí também foi uma pergunta que foi feita no nosso grupo de estudos e já foi respondida lá e a gente vai responder aqui também. Vamos usar aqui um dos bons especialistas nessa área, que é o Caio e o Franz Delitzsch. São 2 dos melhores comentaristas do Antigo Testamento. O comentário dele de 10 volumes, realmente vale a pena ter. Ok, vamos então à primeira pergunta. O que Davi perguntou ao Senhor, o que ele indagou outra vez, e o que o Senhor lhe disse? Para onde Davi e seus homens se mudaram? Então aqui nós temos várias perguntas que são respondidas aqui com os versículos de 1 a 3. Tá? O texto... Deixa eu colocar aqui o... Aqui. Você vai ver sempre essa marcação no texto quando há uma transição de uma nova sessão começando. Então você tem os marcadores no texto hebraico. Então quando você tem aqui vai rir, é sempre um marcador. E aconteceu, e sucedeu. Então esse vai rir é sempre um marcador. E aqui temos uma oração, temos aqui um marcador também temporal. Acharei Hem. E depois disto, e aconteceu depois disto, sucedeu depois disto. Aí você vai ver aqui o que acontece, né? Então, Vaishal é e ele inquiriu, inquire de alguém. Vaishal David Badonai. Então, inquiriu do Senhor, de Javé, o que? Dizendo o que? Lemor. Esse lemor sempre vai dizendo, sempre ele é traduzido desta forma. Ele é a preposição que marca aqui o infinitivo, construto. Então, lemor, dizendo. Ha'ele ba'achat arei. Irei, eu subirei, o verbo subir, no futuro aqui, eu subirei, subirei a algumas das cidades, de onde? De Judá, Vaiomer Adonai, e disse o Senhor, para quem? Elav, a ele. Ale, a pergunta, o Urim e Tumim era sempre, a gente não sabe o processo, como acontecia, né? E o modo como Deus o orientou nesse momento, né? Mas eram sempre respostas curtas, né? Respostas bem curtas. Subirei eu para uma das cidades de Judá? Aí o Senhor, Ale, sobe, né? Sobe. Aí Davi prossegue perguntando. Vai Omer Davi. Aí vai perguntar. Ana Ele. Para qual delas eu subirei? Para onde eu subirei? Ana. Não é Ana. É a pergunta aqui. Para onde, né? Onde? Tem aqui o marcador de direção.
Ana, inclusive o hebraico tem esses dois aspectos importantes. A gente fala aqui no português, Ana. Há uma nasalização do A. No hebraico, você mantém a sílaba A-na. Ana. Não fica Ana. Ana. Ana ele. Ana ele. Vaiomer. Hevrona. E para onde eu vou subir? Aí ele diz, para Hebron. Tá? Só estou trazendo aqui para poder dar uma ideia de como é que começa a narrativa. Você ter uma ideia de como o narrador ele conta a história e você vai perceber que esses detalhes são muito importantes. Aliás, agora, inclusive, tem o hebraico bíblico, o hebraico clássico, ele tem características todas próprias, né? E tem sido feito um trabalho que já me parece que já está bem avançado. Eles estão traduzindo o hebraico para o hebraico israelense contemporâneo. Então, a tradução do hebraico para o hebraico moderno, contemporâneo, para você ver as características do hebraico clássico, como se faz hoje, como se falaria hoje na linguagem contemporânea. Acho que Elias Enoch vai ter que fazer um cursinho desse aí, né, para poder vai falar hebraico clássico, né? A menos que ele já tomou uma aulinha lá e já está preparado para poder falar pelo menos o hebraico moderno. Quem sabe? A gente não sabe o que eles estão fazendo lá. Vocês não viajam comigo, não? Vem Elias Enoch, o que ele falava? Era hebraico clássico. Né? E aí? Né? Vou falar hebraico clássico, está cheio de especialistas para traduzi-los. Mas eu achei interessante que esse esforço, né, muito bom, de fazer o hebraico clássico como fica o texto no hebraico moderno. As diferenças são muito grandes, muito interessantes. Eu já até comprei o meu, já está vindo aí de Israel. Vai chegar antes da gente ir lá, né, em novembro. Em novembro eu compro o restante lá na Geffen, na livraria Geffen. Mas é muito importante. Então o hebraico bíblico ele tem características que o hebraico moderno hoje já não tem. E aí, então, quando você vê um texto paralelo ao outro, deve ser muito interessante. Eu achei até importante, eu vi até um artigo sobre isso. Muito bom. O meu já está vindo de Israel. Aí, então, ele disse, sobe. E disse Davi, para onde subirei? Disse, para Hebron. E subiu Davi para lá e também as suas duas mulheres. Aqui é um problema ético. Davi sobe com duas mulheres. Observe bem que, a despeito de toda a fragilidade na construção aqui no estabelecimento do reino de Davi, você vai encontrar isso nos patriarcas, você vai encontrar isso aqui nos reis, né? E você percebe que todos esse modo, né, de eles viverem aqui, o Davi não podia ser membro da nossa igreja. Nem Abraão. Ele é o pai da fé, não podia ser membro dessa igreja aqui. Davi também, chegar aqui. Ele já teve Mical, aí Mical ficou para lá, e agora tem aqui a Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita, e depois outras, né? E depois outras, vem Batseba e companhia. Então, o que você percebe? Mesmo a despeito, sabe, isso aqui não é bom que a gente traga essa questão ética, isso aqui não serve como parâmetro e modelo para nós hoje. No Testamento, né, é ensinado claramente que nós voltamos ao ideal que Deus fez no início. Mas esses patriarcas aqui deixam a desejar, os reis deixam a desejar, e você vai ver de modo... a mãe de Samuel tinha uma rival, né? Tinha uma rival, que era uma briga ali, duas mulheres e um homem. Então, isso não é parâmetro para nós seguirmos hoje, né? Porque não é, hoje em dia não trabalha, uma só já não trabalha, imagina 2, 3, 4, como se o pessoal tinha. Imagina. Da mesma forma elas falam, né? O marido, é um trabalho que se dá, né, Simara? É fácil não, pegar o príncipe ali, cuidar dele, não é fácil não.
Dá ruim, não dá certo. Então é importante nós lermos esses textos e sabermos que isso não serve de parâmetro para nós. Tá? Mas o Deus estava orientando Davi estava com 2 mulheres e tudo mais. Né? Porque pode ter liberal que entra nessa forma de raciocínio. Nesse momento, é bom que você lê o foco de desenvolvimento, você vai perceber que a despeito de, logo no início aqui, então na introdução que ele dá, ele fala a despeito de toda essa fragilidade, né? E Davi ele passa a ser um tipo do Messias, mas você percebe bem que há o que nós chamamos de steigerung em relação ao tipo e o antítipo. O tipo geralmente vem com as suas características imperfeitas, aponta na direção do antítipo, mas o antítipo, que é Jesus, é perfeito. E o modelo do Novo Testamento, quando nós chegamos na ética do Novo Testamento, que é na qual nós vivemos, é uma retomada daquilo que Deus criou no princípio. Um homem para uma mulher. Então, nós estamos dentro de uma ética que os patriarcas deixaram a desejar, os reis aqui deixaram a desejar, tá? Eles não viveram dentro dessa ética, embora estivessem sido avisados e orientados lá, conforme nós vimos em Deuteronômio 17. Mas vocês percebem que isso aqui é algo que acontece, e a despeito disso o Senhor prossegue para estabelecer o reino davídico aqui e a sua dinastia. Então isso é muito importante. Ok, então. Vamos aqui ao nosso texto. Voltou aqui. Capítulo 2. Verso 2. Fez também Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e habitaram nas cidades de Hebrom. Então, esse é um dos momentos importantes, que aqui você vai ver que eles estão na parte sul. Davi fica ali na parte sul. Deixa eu ver se eu acho aqui o mapa. Vou ver se eu pego aqui o Atlas. No Atlas a gente tem uma... acho que está aqui. Ok, Home Atlas. Ok. Então não vamos falar muito de geografia hoje, e aí... Deixe-me ampliar um pouquinho isso aqui. Vou dar só uma flutuada aqui. Abrir uma janela flutuante, aí fica melhor. Okay. Então nós temos as tribos que estabelecem do outro lado do Jordão, e deste lado do Jordão, já me fala deste lado, nesse lado. Tem um lado leste, tem um lado oeste aqui. E aí, você tem que Judá está aqui. Né? Aqui você tem Judá. Os filisteus são nessa parte aqui, marítima. Tá? Eles fazem o quê? Eles dominam aqui essa parte norte, tá? E isso fez com que o trabalho para poder tirá-los de onde eles entraram, das cidades do norte, até dar toda uma base para que o Esbozete fosse estabelecido na parte norte. Como as campanhas devem ter sido boas, aí, por fim, o Abner acabou querendo também, né, tomar a parte sul, onde Davi estava lá, tranquilo, reinando. Aí ele não se deu bem. Então ele teve uma perda grande no seu exército. E aqui estão as cidades, né? Ziclag, Berseba, aqui temos
Simeão e Debir, e aqui temos Hebrom. Daqui para cima, você vai ver as outras cidades que são muito famosas aqui e vão até rumo ao norte aqui. Então, até essa parte aqui, toda essa parte verde aqui é Judá. Então, aqui, Davi está reinando dessa parte. E a outra parte, tá, está sob o controle, durante um bom tempo, o Abner consegue estabelecer ali o controle na parte norte, e aí queria fazer com que só faltava a parte sul, Judá ali e Hebrom, então dominar logo tudo, aí pronto, aí ele se estabeleceria. De repente ele acabaria com Isbosete e ficaria ele como sendo o rei, né, de Israel. Você vai perceber que ele tinha algumas intenções aí, que elas são reveladas nos capítulos posteriores. Geograficamente, deu para ter mais ou menos, deu panorama de onde nós estamos, o que está acontecendo. Então, Davi está aqui na parte de Judá, tá? Essa aqui é a tribo de Judá, aí a parte sul. E dali para cima, de lá é a parte Dan, Efraim, Benjamim, e por aí vai até chegar às cidades lá em cima do norte. Ok? Até aí? Tranquilo? Tudo bem? Deu para ter uma noção? Que aí você tem uma noção geográfica, né? Tem uma noção geográfica. Ok. Ok. Então deixa eu consolidar todas as etapas. Pronto, ele volta para o lugarzinho dele. Vamos aqui então. A segunda pergunta. Que declarações fez Davi aos homens de Jabes Gileade, referente à casa de Saul, para diminuir a rivalidade e conquistar a simpatia deles? Então, aqui, os versículos 4 ao 7. 4 ao 7. Deixa eu ver se eu por aqui. Então vieram os homens de Judá e ali ungiram Davi rei sobre a casa de Judá. E informaram a Davi que os homens de Jabes Gileade tinham sepultado Saul. E então Davi enviou mensageiros aos homens de Jabes Gileade para dizer-lhes. Então aqui nós temos o episódio, lembra do episódio do ato de heroísmo que à noite os homens de Jabes Gileade foram lá e conseguiram capturar os corpos de Saul e de seus filhos e dar a eles um sepultamento. Cremaram e sepultaram lá, fizeram um sepultamento deles, deram um túmulo para eles e isso ficou em memória e isso chegou aos ouvidos de Davi. Então, quando Davi é informado disso, ele manda os homens lá para dar uma palavra para eles, e até importante do ponto de vista até estratégico do início desse novo reino. E aí, benditos do Senhor sejam vocês por este ato de bondade para com o seu Senhor, para com Saul, pois vocês o sepultaram. E agora que o Senhor use de misericórdia e fidelidade para com vocês. E eu também os tratarei bem por causa do que vocês fizeram. E agora sejam fortes e valentes, porque Saul, o Senhor de vocês, está morto. E os da casa de Judá me ungiram para ser o seu rei. Então, o que Davi estava mandando aqui em termos de recado para eles e informação? Hein? Ele está apresentando para eles, dando a eles os parabéns, né, fazendo menção honrosa da grande atitude deles, reflexo daquilo que também Saul tinha feito por eles,
E agora, quando chega nesse ponto específico, ele manda esse recado, dizendo que eles são benditos do Senhor. Eles fizeram beneficência a Saul, o sepultando, mostrando que Davi não tem absolutamente nenhum ressentimento em relação a Saul. Perceberam o que eu disse? Davi não guardou nenhum ressentimento. Inclusive, ele agora está louvando a atitude. Quando chega ao conhecimento dele que os de Gileade fizeram, né? Olha, isso aí é ato podem ficar tranquilos que o que vocês fizeram, que Deus abençoe vocês e contem comigo. Tá? Porque eu também vou usar de misericórdia e de bondade para com vocês. Então, isso é muito importante. E agora eles estão sem líder, né? Eles agora estão sem líder. Esse líder que eles enterraram, agora, praticamente, eles estão sem líder. O que Davi, então, está dizendo? Olha, aqui em Judá, né, os de Judá já me elegeram rei, já me colocaram rei sobre eles. Tá? O que acontece nesse caso específico? O que acontece nesse caso específico aqui? Davi não está impondo. Davi podia chegar, né? Ele podia chegar, Dudu, como é que Davi poderia chegar lá? Se ele fosse assim, um indivíduo imponente, quebra tudo, né? Agora eu sou o rei aqui, acabou, viu? O Senhor me ungiu, né? Agora acabou, é comigo mesmo. Não, ele chega com a maior diplomacia. Então Davi já tinha esperado isso bastante tempo, já deu para ele ter bastante experiência e saber que lidar com o povo tem que lidar com sabedoria. Né? Não é entrando de sola, não, que não resolve o problema. Só cria mais problemas, né? Então isso é muito importante na questão do tato que Davi está usando aqui. Ele está simplesmente apresentando, já foi, Judá já me reconheceu, todos já tinham notícia pelos atos de Davi, que ele era o eleito do Senhor. Samuel também já tinha dito isso de um modo claro, e até o próprio Saul tinha reconhecido antes de morrer que Davi seria o seu sucessor. Então, mesmo assim, ele não faz assim ele não entra, né, com violência para poder impor a autoridade que estava sobre ele desde quando ele foi ungido lá atrás. Olha o que ele aguentou até chegar no lugar que Deus queria. Se entregou à soberania de Deus. Isso é muito importante nessa fase de transição de dinastia. Tranquilo até aí? Então vamos à próxima pergunta. Alguma pergunta? Podem fazer. Isbosete, filho de Saul, se fez rei ou foi seduzido a sê-lo? Por quantos anos ele foi rival de Davi? E por quantos anos Davi reinou em Hebrom? Então aqui nós chegamos nos versículos 8 ao 11. Tá? Os versículos 8 ao 11, eles vão aqui nos apresentar aqui o Ve'avner, ben Ner. Ele era o Avner ben Ner. Avner pode ser uma frase, um nome que tenha uma cláusula não verbal. Né? Meu pai é Luz, né? E ele é Ben Ner, ele é filho de Ner. Então, Ner é o pai dele. Tá? Então, Avner, meu pai é o Ner, ou é Luz, e ele é Ben Ner, filho de Ner. Então, as frases estão praticamente dizendo exatamente consonância com o nome. Está aqui, Avner Ben Ner. É o Avner, que é meu pai é Luz, e Ben Ner, filho de Luz, porque é filho do pai dele. E o pai dele é Luz. Então, é só para ver esse trocadilho aqui, essa forma de utilização estilística aqui, muito interessante. Ok. Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul.
levou Isbosete, filho de Saul, para Maanaim, e o constituiu rei sobre Gileade, sobre os Assuritas, sobre Jezreel, Efraim, Benjamim e sobre todo o Israel. Então está falando aqui da parte norte. Tá? Está falando aqui da parte norte. Então, onde está o mapa? Vamos lá. Aqui. Então, parte norte aqui, ele constituiu. Ele era um dos grandes do exército de Saul. Sobreviveu a toda aquela guerra e agora, obviamente, conseguiu fazer, para ele estabelecer Isbosete sobre todo o norte, obviamente, uma campanha longa, que aí são os 5 anos que pressupõe o Caio e o Delite, né, que foi uma campanha longa até que todo o norte estivesse livre de filisteus, e ele estabelece Isbosete como rei na parte norte, fica Davi na parte sul, só ali em Judá, quietinho ali, com capital em Hebrom. Tá? Então, mais uma vez aqui para vocês verem o mapa. Tá? Então, ele aqui, toda essa parte aqui, essa parte verde mais clara é de Judá, e daqui para lá está toda sob o domínio aí de Isbosete. Ele é colocado como rei aqui sobre a parte norte, que é chamada aqui de Israel. Isso vai refletir, obviamente, o que lá na frente vai haver essa divisão de reino do norte e reino do sul. Então, aqui já é um reflexo, talvez assim por um anacronismo, já o autor que viveu uma parte mais posterior da história, representa essa nomenclatura aqui de diferença entre o sul sendo Judá e o norte aqui sendo Israel, fazendo essa divisão, já usando esses termos que lá na frente vão ser consolidados através da divisão do reino, tá? Quando o reino de fato se divide. Tudo bem até aí? Tranquilo? Então, Isbosete, filho de Saul, tinha 40 anos de idade quando começou a reinar sobre Israel e reinou 2 anos. Somente a casa de Judá seguia Davi. O tempo que Davi reinou em Hebrom sobre a casa de Judá foram 7 anos e 6 meses. Aí como é que faz essa conexão e como se estabelece a linha do tempo entre esses dois tempos aí, os 2 anos de Isbosete e os 7 anos e meio de Davi? Como é que a gente faz isso? Vamos então ao nosso amigo de saudosa memória, Caio e o Francis Elite. Vamos lá. Ao comentar esses versículos aqui, ele faz toda uma abordagem e vamos lê-lo aqui. Durante os reinados de Isbosete sobre Israel e Davi em duração dos reinados de Isbosete sobre Israel e Davi em Hebrom. A idade de Isbosete é dada como geralmente é o caso no início de um reinado. Ele tinha 40 anos quando começou a reinar e reinou 2 anos, considerando que Davi foi rei em Hebrom sobre a casa de Judá por 7 anos e meio. Ficamos impressionados com essa diferença na duração dos 2 reinados. Quem leu com atenção prestou bem atenção nisso. E não pode ser explicado, aí ele dá aqui 2 autores que dão as suas hipóteses de como isso poderia ser explicado. Então, a primeira hipótese é que Davi reinou 2 anos em Hebrom, sobre Judá, ou seja, até a época do assassinato de Isbosete. E depois 5 anos e meio sobre Israel, ou seja, até a época da conquista de Jerusalém. Pois isso está em desacordo, isso não é plausível, pois isso está em desacordo com a declaração clara no texto de que Davi foi rei em Hebrom sobre a casa de Judá por 7 anos e meio. Então essa hipótese não é válida. A opinião de que os 2 anos do reinado de Isbosete devem ser contados até a época da guerra com Davi, porque Abner desempenhou seu
papel principal durante outros 5 anos e meio em que Davi continuou a reinar em Hebrom é igualmente insustentável. A terceira hipótese seria que podemos ver muito claramente que em 2º livro de Samuel, capítulos 3 a 5, não apenas que Isbosete foi rei até o momento de sua morte, que ocorreu após a morte de Abner, mas também que, após esses 2 eventos, Davi foi ungido rei sobre Israel em Hebrom por todas as tribos e que ele foi diretamente atacar Jerusalém e, após conquistar a cidadela de Sião, escolheu aquela cidade como sua própria capital. Daí vem a única hipótese plausível, que é a última que eu coloquei até em vermelho. A curta duração do reinado de Isbosete só pode ser explicada, portanto, supondo que ele não foi feito rei, como Davi, imediatamente após a morte de Saul, mas após a recuperação por Abner da terra que os filisteus haviam tomado neste lado do Jordão, que pode ter sido ocupada por 5 anos. Então aí essa é a hipótese mais plausível, inclusive eu coloquei até um gráficozinho para vocês saberem dessa disposição, e ei-lo aqui. Então 5 anos, a terra que estava, quando nós terminamos ali, no capítulo 31, os filisteus tomaram praticamente toda a parte norte ali, e colocaram os seus lá nessas cidades. Aí 5 anos sob o domínio dos filisteus, e logo em seguida veio o reinado de Isbosete, quando todo o domínio dos filisteus sobre a parte norte foi eliminado. Então aí o Abner empossou a Isbosete, e ele então reinou durante 2 anos. E isso vai fazer um paralelo com os 7 anos e meio do reinado de Davi, de modo que já dá para colocar os 2 tempos paralelos, sendo que a primeira parte sob o domínio dos filisteus, os 2 anos no reinado de Isbosete, e Davi 7 anos e meio. Tá? Pelo gráfico aí deu para entender? Aí fica muito mais fácil. É a hipótese mais plausível, e o Caio e Delite, como brilhantes que são, apresentaram e eu trouxe para vocês. Ok? Então aí já deu para poder conciliar esse enigma. Pode não resolver a questão, mas pelo menos se apresenta uma hipótese plausível. As outras não são sustentáveis. Ok, então. Vamos então à próxima pergunta. Onde se encontraram Joabe e os servos de Davi com Abner e os servos de Isbosete, filho de Saul, e pararam em frente uns dos outros? Versículos 12 e 13 aqui, é um versículo até interessante. 12 e 13. Ok. Abner, filho de Ner, mais uma vez, dando aqui essa sequência, Abner, filho de Ner. Abner, filho de Ner, e os homens de Isbosete, filho de Saul, saíram de Maanaim e foram para Gibeão. Joabe, filho de Zeruia, e os servos de Davi também saíram, e os 2 grupos se encontraram perto da cisterna de Gibeão. O termo pode ser traduzido como cisterna, como piscina, né? Há vários termos no eixo paradigmático aqui, em que você pode traduzir, ou tanque, né? Então são várias possibilidades aí de tradução dessa palavra, no verso 13. Né? Ok. Então Abner disse a Joabe: que os moços se levantem e lutem diante de nós. Joabe respondeu: está bem. É interessante aqui que a revista aí corrigida vai traduzir a palavra de modo mais preciso aqui, porque essa palavra pode ser traduzida tanto como
como se fosse lutar aqui, brincar, jogar, né? Mas no sentido de é um conflito que eles vão ter ali, e é um conflito de 12 indivíduos de um lado, 12 do outro, e eles vão cada um se confrontar, né? Só que nesse confronto aí acabou que morreu todo mundo, não sobrou ninguém. Entre os mortos e feridos não sobrou ninguém. Ou seja, morreram todos. Aí então é feita essa proposta, mas o que vocês percebem? São de um lado e do outro. Quem é que foi para poder provocar? Quem foi o provocador disso tudo? Abner, né? Já tinha conquistado a parte norte, agora se conquistasse os homens de Davi, o exército de Davi, então pronto, o reino estaria todo tomado e seria dado, entre aspas, a Esbozete. Tá? Só que isso é uma afronta a quem? Antes de tudo, essa atitude deles. É uma afronta ao próprio Deus. É uma afronta ao próprio Deus. Por quê? Exatamente. Já tudo estava determinado para que Davi assumisse, sem nenhum problema, após a morte de Saul, assumisse o governo, assumisse o reino. Contudo, quando o Abner, ele nesta sanha de poder, né, nesse jogo de poder, ele percebe que ao perder o Saul, o que acontece? Ele fica sem aquela posição de destaque que ele tinha. Davi, sendo o rei, ele estava do lado de Saul, ele não ia ter o prestígio que ele tinha junto com Saul. Ele era o homem de confiança de Saul. Tá? Então, ele articula politicamente para poder, né, conseguir manter a dinastia de Saul no poder. Mas ao fazer isso, o que ocorre? Ao fazer isso, o que ocorre? Essa tentativa é um levante contra Davi apenas? Hein? Não. É um levante contra o próprio Deus. Então ele está simplesmente tentando fazer o quê? Está tentando desestruturar algo que o Senhor soberanamente tinha se interposto, colocado como sendo para acontecer. Aí eles estão dando burro na ponta de faca, né? Estão se levantando contra a vontade soberana de Deus. E essa rebeldia, essa rebelião não vai acabar bem. Tá? Aí é exatamente aí que vai surgir uma guerra civil. É uma guerra civil, porque é uma guerra dentro do próprio Israel. É israelita contra israelita. Tá? Provocada por quem? Por Abner. Então, aqui, quando ele faz essa proposta, ele diz: disse Abner a Joabe, deixa levantar os mancebos e joguem diante de nós. E disse Joabe, levantem-se. Então, se levantaram e passaram por conta 12 de Benjamim, da parte de Esbozete, filho de Saul, e 12 dos servos de Davi. E cada um lançou mão da cabeça do outro e meteu-lhe a espada pela ilharga e caíram juntamente. Então, um jogo que, quando um bota a mão na cabeça do outro, o outro vai, um mete a espada do outro mete a espada de cá, cai os 24. Quem venceu? Ninguém. Aí o que acontece? Como não há esta vitória, né, porque se os homens de Abner ou de Esbozete vencessem os de Davi, pronto, estava resolvido ali. Estava resolvido ali. Como empatou, morreram 12 de um lado, morreram 12 do outro lado, aí então vem a guerra civil. Tá? Mas tudo isso é provocação de quem? O Abner, que está se insurgindo contra um projeto declarado da parte de Deus. Isso não vai acabar bem.
Mas esse indivíduo é um indivíduo que vocês vão perceber como ele e tem outros que são exatamente pessoas que estão aficionadas pelo poder. E aficionadas pelo poder, elas fazem qualquer coisa para se manter no poder. Então, o que nós estamos percebendo é que essa articulação para Esbozete ser o rei é uma articulação para que mantenha a posição de poder de Abner. Até que Esbozete dê alguma reação em contrário aos interesses do Abner. Por enquanto, tudo bem. Então, Esbozete foi simplesmente usado para poder manter a dinastia de Saul viva, a despeito da vontade diretiva de Deus. Até aí tudo bem? Tranquilo? Tá dando para entender a história? Ok. Então... E caíram juntamente, de onde se chamou aquele lugar Elcat Azurim, campo das facas aguçadas, ou campo dos gumes afiados. Foi dado o nome aqui a etimologia etiológica. Por que esse nome chama-se Elcat Azurim? Que está junto a Gibeon. Exatamente por conta desse evento que acontece aí, em que eles morrem todos. Então é o campo dos gumes afiados aí, segundo o Caio. O Caio dá uma definição bem mais precisa aí a esse. É o campo dos gumes afiados, eu botei aqui na frente. Abner então propôs a Joabe que a disputa fosse decidida em um único combate, provavelmente com o objetivo de evitar uma guerra civil real. Que os jovens se levantem e lutem diante de nós. O Sirach aqui, para brincar ou jogar, é usado aqui para denotar um jogo de guerra de combate individual. Como Joabe aceitou esta proposta, 12 jovens guerreiros de Benjamim e Esbozete e 12 dos homens de Davi passaram, isto é, saíram dos dois acampamentos para o local designado de conflito. E um agarrou a cabeça do outro e fincou a sua espada imediatamente do lado do outro, seu antagonista, de modo que eles caíram juntos. Aí a cláusula Veharbo Betzadreheiro é uma cláusula circunstancial. Sua espada, a espada de cada um, estava no lado do outro, ou seja, enfiada nele. O envio da espada para o lado do oponente é descrito como simultâneo com a apreensão de sua cabeça. Os antigos tradutores, aí vai dar aqui como isso aparece na Septuaginta, blá blá blá. E este foi um sinal de que os jovens de ambos os lados lutaram com grande ferocidade e também com grande coragem. O próprio lugar recebeu o nome de Elcat Azurim, campo dos gumes afiados, em consequência, para esse uso de Zur, é só ver Salmos 89, versículo 44. Também viraste o fio da sua espada e não o sustentaste na batalha. Então, campo dos gumes, a espada tem dois gumes, dos gumes afiados. Aí prossegue o empate. Com esse empate, a próxima pergunta o que Abner disse a Joabe fizesse, e Joabe respondeu, quantos passaram de ambos os lados e como procedeu aquela batalha. Até aí nós já fomos. Qual dos dois grupos foi vitorioso nesta batalha, o de Davi ou o de Esbozete? Qual dos 3 filhos de Zeruia perseguiu Abner e foi ferido e morreu? Aí vem agora o versículo 17 ao versículo
23. 17 ao 23. Houve um combate intenso naquele dia e Abner e os homens de Israel foram derrotados pelos homens de Davi. Estavam ali os 3 filhos de Zeruia. Zeruia é irmã de Davi. Joabe, Abisai e Azael. É irmã de Davi. Lá na frente que vai indicar isso, lá em Crônicas, dentro das Crônicas. Depois eu vejo uma informação do Caio Derite. Estavam ali os 3 filhos de Zeruia, Joabe, Abisai e Azael. Azael, que era ligeiro como uma gazela selvagem, perseguiu Abner e, na sua perseguição, não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Então Abner olhou para trás e perguntou: é você, Azael? Ele respondeu: sou eu mesmo. Então Abner disse: desvie-se para a direita ou para a esquerda, agarre um dos soldados e pegue a armadura dele. Porém, Azael não desistiu de perseguir a Abner. Então Abner disse mais uma vez: pare de me perseguir, do contrário vou ter de matá-lo. E depois, como poderia eu olhar no rosto do seu irmão Joabe? Como Azael não quis deixar de persegui-lo, Abner o feriu na barriga com a extremidade inferior da lança, que lhe saiu pelas costas. Azael caiu e morreu ali mesmo. Todos os que chegavam ao lugar em que Azael tinha caído morto, paravam. Então, nesse ponto, a coisa já começa a estreitar. Aí então Azael vai, corre atrás, mas dá uma bobeira lá e o Abner o mata. Aí prossegue. Próxima pergunta. O que Joabe e Abisai fizeram, aonde eles chegaram e o que os benjamitas formaram atrás de Abner, e o que Abner gritou falando com Joabe. Versículos 24 ao 26. Porém, Joabe e Abisai perseguiram a Abner, e o sol se pôs quando eles chegaram à colina de Amá, que está em frente a Giá, no caminho do deserto de Gibeão. Os filhos de Benjamim se reuniram em volta de Abner, formando uma só tropa, e se puseram no alto de uma colina. Então Abner gritou para Joabe: será que a espada vai consumir para sempre? Você não sabe que serão amargas as suas consequências? Até quando você vai esperar para ordenar ao povo que deixe de perseguir os seus irmãos? Então Abner usou ali de uma estratégia para poder ver se arrefecia a situação. E é isso aí que vai fazer Joabe pensar, mas ao mesmo tempo mostrar para ele que o culpado de tudo isso foi ele. Ele que foi o culpado de tudo isso. E vamos ver, o prejuízo que estava do lado de Abner é muito maior do que o prejuízo que estava do lado de Joabe, apesar de ter perdido ali o seu irmão, o Azael. A próxima e última pergunta é a seguinte: o que Joabe respondeu a Abner e o que Joabe fez para acalmar o povo? Quantos morreram do lado de Davi e quantos morreram do outro lado? Então aí, versículos 27 ao 32 encerram essa triste história. E disse Joabe: vive Deus, que se não tivesses falado já desde amanhã, o povo teria cessado cada um de seguir a seu irmão. O que foi o catalisador para poder acontecer essa tragédia e essa guerra? Foi o próprio Abner.
Ele é que trouxe os seus exércitos para lutar com Davi. Ele quis fazer por menos, né? Se daquele jogo ali os homens dele vencessem os homens de Davi, pronto, aí ele dominava dominou o exército, pronto, dominou todo o Judá seria dominado. Mas como não deu certo, aí então eclodiu a guerra civil, e a guerra civil acabou trazendo um grande prejuízo, trouxe um prejuízo bem sensível aqui para Joabe e o seu exército, mas também para o Abner com os seus homens. E disse Joabe: vive Deus, que se não tivesses falado já desde pela manhã, o povo teria cessado cada um de seguir a seu irmão. Então Joabe tocou a buzina, tocou lá o chofar, a trombeta. Vaitka Yoav ba shofar. Então, Joabe tocou a buzina, aqui o shofar, né? Tocou o shofar e todo o povo parou e não perseguiram mais a Israel e tampouco pelejaram mais. E caminharam Abner e os seus homens toda aquela noite pela planície e passando o Jordão, caminharam por todo o Bitron e vieram a Maanaim. Também Joabe se tornou de seguir a Abner e ajuntou todo o povo. E dos servos de Davi faltaram 19 homens e Azael. Porém, os servos de Davi feriram dentre os de Benjamim e dentre os homens de Abner a 360 homens que ali ficaram mortos. Então, o prejuízo de Abner foi muito maior, muito grande. E levantaram a Azael e sepultaram-no na sepultura de seu pai, que estava em Belém. E Joabe e seus homens caminharam toda aquela noite e amanheceu-lhes em Hebrom. Então aí termina essa parte da história e vai ter um prosseguimento, tá? E vocês vão ver logo pelo versículo 3, capítulo 3, versículo 1, e houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém, Davi se ia fortalecendo, mas os da casa de Saul se iam enfraquecendo. Até que Davi assumiu o controle total. Isso a gente vai ver nos capítulos subsequentes. Então, o que nós vamos perceber dessa pessoa aí chamada Abner, exatamente ele é o causador de todo esse problema. A sua ambição é grande porque, após liberar ali a parte norte dos filisteus, tirá-los de lá e colocar, empossar, por assim dizer, ao Isbosete como rei, ele na realidade queria um rei manipulado, um rei que estivesse simplesmente à sua disposição até que ele, de repente, eliminasse e ficasse no lugar do rei. Não queria perder o prestígio, o poder, a posição que ele tinha do lado de Saul. Então, tudo isso ele desencadeia, mas na contramão da vontade diretiva de Deus. O propósito de Deus era que Davi fosse o rei sobre todo Israel. Se tudo corresse tranquilo, não haveria nada dessa guerra, não haveriam essas perdas, e o rei nos seria estabelecido com a maior tranquilidade. Já chega, as perdas que tiveram quando houve aquela grande derrota de Saul e do seu exército. Mas existem pessoas assim, que lutam contra a vontade de Deus e no final vocês vão perceber que não vai dar certo. E a vontade de Deus soberanamente vai prevalecer e então o reino davídico será estabelecido porque foi predito, como Deus empenhou a sua palavra soberanamente, vai se cumprir. Então, isso aí são cenas dos próximos capítulos, aí a gente na próxima lição prossegue para saber onde é que essa história vai levar. Então, até o capítulo 5 a gente vai ver que há essa tensão aí, guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, porém, por decreto, a casa de Saul já está derrotada, já está acabada.
poderiam os estragos ser menores, mas, infelizmente, a natureza humana é assim. As ambições tomam conta de tal forma que, para largar o poder, é realmente algo muito difícil. Mas as consequências vêm quando aparecem esses Abneres aí, querendo impor o seu querer e a sua vontade na contramão da vontade de Deus. Quem é que vai ganhar a briga? O Senhor vai vencer, não tem jeito. Né? Davi vai ser empossado rei sobre todo Israel. Então, que Deus nos abençoe. Então, nosso próximo estudo, estaremos aí na semana que vem, tá? Para fazermos darmos prosseguimento ao segundo livro de Samuel, capítulo 3. שמואל ב', פרק ב'. ויהי אחרי כן, וישאל דוד באדוני לאמור, האעלה באחת ערי יהודה? ויאמר אדוני אליו, עלה, ויאמר דוד, אנה אעלה? ויאמר, חברונה, ויעל שם דוד, וגם שתי נשיו, אחינועם היזרעאלית, ואביגיל אשת נבל הכרמלי. והאנשיו אשר עמו, העלה דוד איש וביתו, וישבו בערי חברון. ויבואו אנשי יהודה, וימשכו שם את דוד למלך על בית יהודה, ויגידו לדוד לאמור, אנשי יבש גלעד אשר קברו את שאול. וישלח דוד מלאכים אל אנשי יבש גלעד, ויאמר עליהם, ברוכים אתם לאדוני אשר עשיתם החסד הזה עם אדונכם, עם שאול, ותקברו אותו. ועתה יעש אדוני עמכם חסד ואמת, וגם אנוכי אעשה איתכם הטובה הזאת, אשר עשיתם הדבר הזה. ועתה תחזקנה ידיכם, ויהיו לבני חיל, כי מת אדונכם שאול. וגם אותי משכו בית יהודה למלך עליהם. ואבנר בן נר, שר צבא אשר לשאול, לקח את איש בושת בן שאול, ויעבירהו מחניים. וימליכהו אל הגלעד, ואל האשורי, ואל יזרעאל, ועל אפרים, ועל בנימין, ועל ישראל כולו. בן 40 שנה איש בושת בן שאול, במולכו על ישראל, 2 שנים מלך. אך בית יהודה היו אחרי דוד. ויהי מספר הימים אשר היה דוד מלך בחברון על בית יהודה 7 שנים ו6 חודשים. ויצא אבנר בן נר ועבדי איש בושת בן שאול ממחניים גבעונה. ויואב בן צרויה ועבדי דוד יצאו, ויפגשום על בריכת גבעון יחדיו, וישבו אלה על הבריכה מזה, ואלה על הבריכה מזה. ויאמר אבנר אל יואב, יקומו נא הנערים וישחקו לפנינו. ויאמר יואב, יקומו. ויקומו ויעברו במספר, 12 לבנימין ולאיש בושת בן שאול, 12 מעבדי דוד. ויחזיקו איש בראש רעהו, וחרבו בצד רעהו, ויפלו יחדיו. ויקרא על המקום ההוא חלקת הצורים אשר בגבעון. ותהי המלחמה קשה עד מאוד ביום ההוא. וינגף אבנר ואנשי ישראל לפני עבדי דוד. ויהיו שם 3 בני צרויה, יואב ואבישי ועשאל. ועשאל קל ברגליו, כאחד הצבאים אשר בשדה. וירדוף עשאל אחרי אבנר, ולא נטה ללכת על הימין ועל השמאל מאחרי אבנר. ויפן אבנר אחריו ויאמר, האתה זה עשאל? ויאמר, אנוכי! ויאמר לו אבנר, נטה לך על ימינך או על שמאלך, ואחוז לך אחד מהנערים, וקח לך את חליצתו. ולא אבה עשאל לסור מאחריו. ויוסף עוד אבנר לאמור אל עשאל, סור לך מאחריי, למה אכך ארצה, ואיך אשא פניי אל יואב אחיך? וימאן לסור. ויקהו אבנר באחרי החנית אל החומש, ותצא החנית מאחריו, ויפול שם וימות תחתיו. ויהי כל הבא אל המקום אשר נפל שם עשאל וימות, ויעמוד. וירדפו יואב ואבישי אחרי אבנר, והשמש באה. והמה באו עד גבעת אמה אשר על פני גיח דרך מדבר גבעון. והתקבצו בני בנימין אחרי אבנר, ויהיו לאגודה אחת, ויעמדו על ראש גבעה אחת.
ויקרא אבנר אל יואב, ויאמר, על הנצח תאכל חרב? הלא ידעת כי מרה תהיה באחרונה? ועד מתי לא תאמר לעם לשוב מאחרי אחיהם? ויאמר יואב, חי האלוהים, כלולא דיברת, כי אז מהבוקר נעלה העם איש מאחרי אחיו. ויתקע יואב בשופר, ויעמדו כל העם, ולא ירדפו עוד אחרי ישראל, ולא יספו עוד להילחם. ואבנר ואנשיו הלכו בערבה כל הלילה ההוא, ויעברו את הירדן, וילכו כל הביטרון, ויבואו מחניים. ויואב שב מאחרי אבנר, ויקבוץ את כל העם, ויפקדו מעבדי דוד 19 איש ועשאל. ועבדי דוד היכו מבנימין, ובאנשי אבנר 360 איש מתו. ויסעו את עשאל, ויקברוהו בקבר אביו אשר בית לחם. וילכו כל הלילה יואב ואנשיו, ויאור להם בחברון.